galera, muito boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, tá rouquinho, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte nessa semana que se inicia. Tá rouco porque tomou muito gelado esse final de semana? Chupei gelado, muito calor, né? Aí você vai no calor, sai ar-condicionado, enfim, aí acontece essas coisas. Muito bem, então tá certo. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lourenço. O Lourenço que é o mascotinho da Hora do Esporte. Luizão, aquele soquinho maroto, Luizão, sempre gente boa, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, que gosta do esporte da nossa cidade, tá certo? E olha só, a gente começa o Hora de hoje falando de basquete, porque na última sexta-feira, ficou marcada pela abertura da 4ª Semana Municipal do Basquete na partida em que o São José Basquetebol venceu o Caxias do Rio Grande do Sul por 82-68. Esse jogo foi pelo NBB e foi apenas o pano de fundo para um dia de homenagem a quem fez muito pelo basquete brasileiro, vestindo a camisa da seleção brasileira, e pelo basquete joseense, vestindo a camisa do tênis clube. Com a presença de familiares e ex-companheiros de time e também de seleção, o ex-pivô Zé Olaio foi reverenciado no ginásio Lineu de Moura. Quem conta tudo isso para você é o Brunão e o cinegrafista Fábio Negrão. Solta, Piteco! Você aí, sabe mensurar o tamanho da relação de São José dos Campos com o basquete? É gigantesca. Então, para nós é um orgulho ter o basquete, né, como está na nossa cidade. O povo de São José tudo gosta de basquete. Então a gente cresceu conhecendo os jogadores antigos. São José, para mim, respira o basquete. E uma prova dessa relação forte entre o esporte da bola laranja e a cidade é que São José tem uma data para celebrar a modalidade. E uma homenagem ao antigo ídolo marcou a abertura da 4ª Semana Municipal de Basquete. Durante o jogo entre São José e Caxias pelo NBB, o ex-pivô Zé Olaio recebeu uma placa e uma camisa personalizada. Emocionado por voltar a uma quadra de basquete depois de anos, ele comentou sobre a alegria de ser homenageado. A emoção é grande, muito grande. Não imaginava que acontecesse isso. Estou contente. Faz muito tempo que eu não piso numa quadra de basquete. Nascido em São Carlos, Zé Olaio chegou em São José aos 24 anos, em 1970. Durante a carreira, ele passou por grandes clubes e a seleção brasileira, onde disputou 33 jogos e marcou 139 pontos. Conquistou o bronze no Mundial de 1967 no Uruguai e a prata no Mundial da Iugoslávia em 1970, além do ouro no Campeonato Sul-Americano de 1968, disputado no Paraguai. Mesmo depois de anos fora da quadra, Zé Olaio ainda continua acompanhando e apoiando o time de basquete da cidade. O basquete hoje mudou muito, o que a gente jogava, o que a gente praticava. Está muito mais forte, mais pesado, mais rápido. E é bonito ver jogar o jogo, o esporte. É bonito. Eu gosto do basquete. Aliás, gosto de vôlei, gosto de basquete. Outros atletas que fizeram história no basquete joseense também acompanharam de perto essa celebração, como Zé Geraldo, que jogou com Zé Olaio nos anos 1970 e foi homenageado no ano passado. Para o ex-atleta, ações como esta ajudam a eternizar o nome dos ídolos do esporte. Eu acho que é uma atitude muito importante. Eu acho que mantém vivo. Eu acho que deveria até ter mais participação, mas mantém vivo a história do basquete de São José, né? E essa história vem de muito lá atrás, desde antes de eu chegar em São José. E o Zé Olaio fez parte dessa grande história. O diretor do São José Basquetebol, Luiz Inácio, destacou que as homenagens a esses ídolos também ajudam a fortalecer o legado do basquete na cidade. Nós, esportistas, sobretudo que somos do basquetebol, ficamos muito contentes que possa continuar e temos muitos atletas a ser homenageados ainda
que afinal de contas o basquetebol masculino está no DNA de São José dos Campos. É uma história longa, vitoriosa, né, com muitas glórias. Então é muito gratificante isso e, como você disse, ver essa garotada, esse pessoal mais novo aplaudindo, vibrando e torcendo. Legado que inspira até quem é de fora de São José dos Campos. A primeira coisa que nós temos na nossa cabeça e o que nós trabalhamos dia a dia é o respeito pela história de São José Basquetebol, porque realmente daquela época do tênis clube e toda essa história muito boa que São José dos Campos tem, gera respeito para nós. Sabemos que é bom para contagiar para os atletas jovens e para as novas gerações de São José, que acredito que seja muito legal. Desde que eu vim para cá, eu já sabia da história do São José. Eu acompanho o basquete desde pequeno. Obviamente, essa época eu não era nem nascido, mas no meio do basquete a gente sabe da grandeza da cidade de São José e da importância para o esporte. Então é muito gratificante participar de uma cidade com tanta história no esporte e poder estar construindo ela ao mesmo tempo. E para completar a noite de festas e homenagens, faltava a vitória do São José contra o Caxias dentro de quadra. E ela veio por 82-68. É a terceira vitória seguida da equipe antes de uma sequência de 3 jogos fora de casa contra Flamengo, Vasco e Botafogo. Foi uma vitória importantíssima para nós, terceira consecutiva. Acho que essas sequências de 2, 3 vitórias acabam ficando boa para qualquer time, né? A nossa força que a gente tem aqui em casa foi mostrada nesses últimos dois jogos. São equipes boas, que por mais que estejam na parte de baixo da tabela, mas são difíceis de serem batidas. E a gente provou que a nossa equipe é muito forte em casa e vamos continuar assim para o resto do campeonato. Vale lembrar que no primeiro turno, o São José venceu os 3 cariocas no Lineu de Moura. E agora? O cenário pode se repetir? É outra coisa, os times já têm quase 20 jogos a mais. É uma situação diferente. Nós temos que ir lá, lutar, tentar trazer vitórias a maior quantidade possível, se forem as 3 melhor, mas sabemos que vai ser bem difícil para nós. O único fator que pode influenciar é na nossa mentalidade de saber que a gente pode bater os caras. A gente ganhou bem do Flamengo e do Vasco, que são equipes que estão no top 4 do NBB, então a gente sabe do nosso potencial. Jogando em casa, jogando fora, a gente vai lá para ganhar de todo mundo. Brunão, que bacana, né? Você reverenciar aqueles que fizeram bonito vestindo a camisa do São José, vestindo a camisa da seleção brasileira e o mais importante, em vida, né, Brunão? Exatamente, lembrar de quem fez o passado, de quem construiu o passado para quem hoje faz e brilha também no presente, né? Então é muito importante lembrar, sempre olhar para trás para mirar um futuro, né, do São José Basquete. E a semana do basquete, né, a 4ª semana municipal do basquete também continua aí, várias programações, vai ter clínicas, palestras e tudo mais. Site da prefeitura, você encontra toda a programação dessa 4ª semana do basquete. Para fechar rapidinho, Brunão, vitória do São José em cima do Caxias, boa vitória para o São José e depois enfrentar esse campeonato carioca que tem pela frente. Boa vitória para dar uma moralzinha aí, até chegar nesse mini campeonato carioca, que vai ser muito complicado, principalmente por ser fora de casa. Pois é. Que beleza, são coisas que acontecem no ao vivo. Coloca pra gente aqui, Piteco, a classificação do São José. Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Um celular estava ligado aqui, ele começou a tocar e tal, que beleza, aí desconcentrou todo mundo. Mas faz parte da vida. Classificação do NBB, a primeira parte, o Flamengo agora assumiu a liderança do campeonato, seguido por Franca, Minas, Vasco, São José, permanece aí na 8ª posição com 56% de aproveitamento. Em 25 jogos, são 14 vitórias, 11 derrotas na competição, tá certo? São José agora vai ter uma pausinha, depois, no final do mês, vai ter uma sequência tenebrosa contra os 3 do Rio, como disse o Brunão na matéria, tá certo? Brunão, antes da gente ir para o intervalo, olha só, a Copa Popular de Futebol Amador, promovida pela Prefeitura de São José dos Campos, começou neste final de semana com 33 jogos. O torneio conta com 70 clubes divididos em 4 séries e será disputado até o mês de julho em campos localizados em todas as regiões da cidade. A competição está dividida pelas séries AP1, que é o Amador Popular da primeira divisão, AP2, AP3 e AP4. Segunda, terceira e quarta divisão. As 3 primeiras divisões contam com 14 equipes cada uma e a AP4 com 28
equipes divididas em 4 grupos com 7 times cada. Nas 3 primeiras divisões, as equipes jogarão entre si, classificando-se os 8 primeiros colocados para as quartas de final, com jogos de ida e volta, aí semifinal e também em final. Na P4 é um pouquinho diferente, as equipes de cada grupo jogam com todo mundo dentro dos seus grupos e em turno único, na verdade, e classificam-se os 4 primeiros de cada grupo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver os resultados da primeira divisão com os jogos realizados neste último domingo. Coloca em tela cheia, Piteco, que a gente vai falando aqui, ó. O PSV do Vale ficou no empate em 2-2 com a Vila Paivense, o Freitas ficou no empate em 1-1 com a União Portela, o Real do Norte goleou o Atlético Nova Esperança por 5-1, o Bola Mais Um perdeu em casa para o Mariana Futebol Clube por 3-1, o São Sebastião goleou por 7-2 o RB Esportes, o Maracanã Esporte Clube perdeu em casa para o Inter de Valência por 2-1 e o Esporte Clube RC perdeu em casa também para os Galácticos Joseenses por 4-2. Portanto, esses os resultados aí da Copa Popular da primeira divisão. Jogos bastante movimentados, né, Bruno? Muitos gols na primeira divisão aí do Amador de São José dos Campos. Muito bacana ver a gente que acompanha a Copa Capivara também, que é um amador. Então, é muito bacana ver a movimentação dos bairros, dos times aqui da cidade. Muito bem, parabéns a todos os participantes e, claro, na medida do possível a gente vai divulgando e vai falando aí sobre os jogos, os resultados também da Copa Popular de Futebol Amador, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30, é no pique, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, nos embalos de sábado à noite do professor Ricardo Costa, o São José fez mais uma vítima. Dessa vez foi o Comercial de Ribeirão Preto com goleada sobre o time lá de Ribeirão, né? E olha só, que amarga aí a lanterna da Série A2. Vamos ver como é que foi a partida? Na reportagem do João Delfino e imagens do William Almeida. Solta, Piteco! O sábado à noite, no Martins Pereira, marcou o encontro entre os opostos na tabela de classificação da Série A2. De um lado, o líder e invicto São José, com 100% de aproveitamento nos jogos dentro de casa. Do outro, Comercial de Ribeirão Preto, time que amarga a lanterna e ainda não sabe o que é vencer na competição. Dentro de campo, a diferença também pôde ser vista com a Águia dominando a partida. Diante de mais de 6.300 torcedores, o São José foi para cima. E logo aos 6 minutos, Serafim fez jogada na esquerda e cruzou na cabeça do baixinho Nicolas, que por pouco não abriu o placar no Martins Pereira. O goleiro Leonardo, no susto, fez a defesa. Com insistência, não demorou para que a Águia chegasse ao gol. Aos 19, nova jogada pela esquerda e a bola se apresentou para Jackson, que fez o pivô dentro da área e ajeitou para João Gabriel. O camisa 10 bateu de direita, que nem é a dele, mas quando a fase é boa, não tem jeito. O meia ainda contou com um desvio, que foi suficiente para inaugurar o marcador para a Águia, 1-0 São José. 5 minutos depois, em mais um ataque iniciado por Nicolas, Léo Pereira encontrou Jackson na marca penal, livre, mas na tentativa de deslocar o goleiro, o atacante tirou demais e mandou para fora. Aos 32, o lance que melhorou ainda mais o jogo para os joseenses. Após reclamação, Fidel, atacante do Bafo, levou o segundo amarelo e foi expulso. São José com um homem a mais em campo. Ainda na etapa inicial, João Gabriel cobrou uma falta com perigo e quase dobrou a vantagem, mas a bola passou raspando a trave do goleiro Leonardo. Fim de primeiro tempo com vitória da Águia. Na segunda etapa, a Águia manteve o bom ritmo. Aos 7 minutos, Diogo Marzagão arrancou com a bola e serviu Jackson dentro da área. O atacante dominou e bateu na saída do goleiro para fazer o segundo do São José. O terceiro dele em 3 jogos. São José 2-0. Com a vantagem ampliada, a torcida vibrando e um jogador a mais, o São José ficou mais solto. Aos 18, Léo Pereira bateu o escanteio com GPS na cabeça do zagueiro artilheiro Léo Gobo, que subiu para fazer o terceiro, 3-0 São José. E quase não deu tempo de comemorar, porque 3 minutos depois, Nicolas achou um bolão para Serafim finalizar entre as pernas de Leonardo. São José 4, Comercial 0. Nicolas ainda tentou deixar o dele, mas a bola desviou e saiu pela linha de fundo.
E não deu tempo para mais nada. Fim de jogo no Martins Pereira. Com a vitória, o São José chega a 7 vitórias em 9 jogos e segue invicto na competição, além de encaminhar muito bem a classificação para o mata-mata. Para o técnico Ricardo Costa, mesmo com o placar elástico, o Comercial não foi adversário fácil. E assim, o que aprender e ajustar para os próximos desafios. E o adversário no início ali correu bastante, né? Vieram bastante desfalques, mas eles foram guerreiros ali, correram bastante, dificultou um pouco. Mas a gente, no início do jogo, também teve um padrão legal, né? Poderia ter feito os gols também no início. Então eu creio que todo jogo da Série A2 é chato, mas a gente deixou o jogo mais fácil hoje. Realmente poderia ter feito mais gols, né? Mas o futebol é assim mesmo, acho que dosou, na hora do momento que queria dosar também, mas saiu com uma vitória maiúscula. Para o lateral esquerdo, Rafael Verrone, jogar com um homem a mais foi um fator que ajudou a Águia a vencer. Mas isso só foi possível devido à condição de jogo que o time de Ricardo Costa ofereceu. A Série A2 é muito equilibrada, não tem adversário fácil e, como você ponderou, a expulsão ela condiciona um pouco. Já é o segundo jogo em casa que nós terminamos com a mais e até na questão física sobra mais espaço para nós circularmos a bola. O adversário acaba cansando e nós aproveitamos as oportunidades para ampliar o placar. Agora o São José se prepara para voltar a disputar o Clássico do Vale contra o Taubaté após 9 anos. Apesar da expectativa maior da torcida, o professor afirma que todos os jogos são encarados da mesma forma. A gente respeita o jogo, a gente sabe o quanto é importante para a torcida, mas nós vamos tratar o jogo como a gente tratou todos os jogos até agora, como uma final, né? Por isso talvez a gente tenha essa pontuação alta. Então nós vamos tratar o jogo como outra final. Lá a gente sabe que vai ser difícil, existe a rivalidade, dentro de campo também a gente sabe que pode passar isso para dentro de campo, mas a gente vai ter que ter o equilíbrio, né? Se a gente colocar que a gente tem uma pontuação alta, que a gente já chegou ao primeiro objetivo, eles não, então a gente sabe o quanto vai ser importante, mas nós vamos jogar como o jogo hoje contra o Comercial, lutar bastante, para a gente buscar mais uma vitória na competição. Brunão, São José fez aquilo que se espera, o líder enfrentando o Lanterna, respeitando o Lanterna, sem ficar passando o pé em cima da bola, sem dar toquinho de lado, foi lá, construiu o resultado com todo respeito, se precisasse fazer mais, faria, fez um resultado absolutamente tranquilo, 4-0 do São José, mais líder do que nunca. O que a gente comentava aqui, né, apesar do Ricardo falar que era um jogo difícil, né, como ele sempre fala em todos os jogos, mesmo se for jogar contra um cata nosso aqui da TV, vai falar a mesma coisa. Mas o São José era muito superior. Mas se você estiver no gol nesse cata, tenho certeza que será um jogo difícil. A gente tenta fazer o melhor. Mas o São José era muito favorito contra o Comercial de Ribeirão Preto e acabou se confirmando esse favoritismo em casa. Então o São José continua, já está classificado já, enfim. Agora é só esperar qual é a posição, deve ficar em primeiro mesmo, esperar quem ele enfrenta no mata-mata. E o Jackson realmente se confirmando como o atacante, o centroavante titular da equipe do São José. 3 jogos seguidos, 3 gols do Jackson. 3 gols, o Tanque foi expulso no jogo contra o Juventus no banco, né? Enfim, acabou que ele discutiu lá de uma maneira, né, até mais exasperada com alguém, tipo, perdeu a linha e acabou perdendo a linha e perdendo a chance aí, a vaga de titular, porque o Jackson acabou fazendo os gols aí que os atacantes não vinham fazendo, nem ele, nem o Tanque. Então, mas ele conseguiu essa brecha aí, fez 3 gols e conseguiu a sua cadeira cativa titular. A gente sabe que esse time do Ricardo varia muito, né? Porque ele tem 2 times, né? Ele pode usar vários tipos diferentes de montagens do time, mas aí agora o Jackson é o titular, não a camisa 9, mas a 19 no caso. Mas, Jackson, você não pode perder o gol que você perdeu lá também, na marca do pênalti. Você abola o gol, você foi tirar tanto do goleiro e tirou do gol também. Não pode, hein, Jackson? Mas tô feliz por você vir marcando os gols aí, que a gente sabe que você é um cara bastante trabalhador. Todo mundo ali do elenco fala bem de você. Sucesso aí pra você. Claro que é uma brincadeira aqui a gente falando pra você, mas não pode perder aquele gol lá, hein, Jackson? Piteco, coloca pra gente aqui os jogos de sábado, olha só. Lá em Rio Claro, o Rio Claro bateu o Taubaté. O Taubaté tomou 2-0 com 9 minutos de jogo aí.
Cala, quieto chinês, quieto japonês. Isso, quieto chinês, fica quieto aí. O Rio Claro bateu o Taubaté por 3-2. Não tem resinha hoje? Oeste 2-1 em cima do Noroeste. São Bento 1-0 no Velo Clube. Ferroviária 2-1 no Linense. 15 de Piracicaba 2-0 na Santista. São José 4-0. Primavera 2-2 com o Capivariano. E o Juventus 3-0 no Monte Azul. Classificação, coloca pra gente, Piteca, em tela cheia, bonito, do jeito que o torcedor gosta. São José líder, melhor ataque, melhor defesa, melhor saldo de gols. E tem o artilheiro do campeonato, que é o João Gabriel, com 6 gols, junto com o Carlão do Noroeste. Depois São Bento, que tá na cola, sempre ali, ó, 3 pontinhos atrás do São José. Ferroviário, Oeste, Velo Clube, 15, Noroeste e o Rio Claro, que assumiu aí, entrou no G8, tirando o Taubaté, que aparece já na segunda tela. Se terminasse hoje, o Taubaté estaria fora do mata-mata. Lá, o Taubaté é o 9º, Santista, Linense, Juventus, Capivariano, Primavera, Monte Azul e Comercial, os 2 piores até aqui na zona da degola, tá certo? Quarta-feira, o jogo mais aguardado do campeonato aqui para a região. Coloca pra gente aí, Piteco, próxima rodada. Olha só, quarta-feira, 15 horas, Primavera e Juventus, Capivariano e Rio Claro já às 7 da noite, 7h30, Linense e Monte Azul, Noroeste e Ferroviária. 20 horas, Santista e São Bento, Velo Clube e 15 de Piracicaba. Bete quer conversar com a gente. Comercial e Oeste, às 9 da noite, tem Taubaté e São José, o clássico mais aguardado. Depois de 9 anos, o clássico vai acontecer lá no estádio Joaquinzão. Vai ficar pequeno o Joaquinzão, vai ter muita gente lá. Mas 200 pau ingresso de cadeira, não sei se vai encher não. Brunão, expectativa de a gente vai falar mais na quarta-feira, mas expectativa de um grande jogo. O Taubaté precisa ressurgir das cinzas, vem de 3 derrotas seguidas e o São José vem nessa batida muito boa, né? Mas clássico é clássico, como diz o poeta, né? Clássico é clássico e vice-versa. E tudo esse movimento de um tá bem, outro tá mal, fora das 4 linhas ali, o que acontece, enfim, isso tudo acaba no campo se resolvendo, enfim, pode o favoritíssimo acabar não levando, empatando ou perdendo, como a gente já viu muitas vezes no futebol, né? Então, isso pode acontecer. E o clássico não acontece na Série A2 desde 2007, que foi um empate entre 2-2, São José e Taubaté. Placar no Joaquinzão, Bruno. Esperamos que seja um bom clássico, e se for do jeito que está dos últimos clássicos, vai ser um empate, 1-1 aí. Um empate, olha só, tá otimista o Brunão, hein? Que beleza, hein? Muito bem, vamos fazer o seguinte, a gente vai pro último intervalo do dia, rapidinho, é pai bola, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com a Hora do Esporte, falando de vôlei agora. Na última sexta-feira, o São José conquistou o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de Clubes, ao bater os donos da casa, o Blumenau, no ginásio Galegão, por 3-7-1, com parciais de 25-17, 25-21, 22-25 e 25-14, e ficou com a medalha de bronze. E na grande decisão, na grande final, o Cruzeiro bateu o Ciudad Vôlei da Argentina por sonoros 3-0. Sabe por que foram sonoros 3-0? Olha as parciais. Como é que o São José perdeu para um time desse? Não é nem placar de chupetinha, é placar de recém-nascido. Olha só, 25-16, 25-11 e 25-13. Somar os 3 sets do time do Ciudad, quase que não dá um set para eles. Que situação. São José perdeu a chance de fazer a final e de ir para o Mundial, hein, Brunão? Pois é, perdeu a chance. E como a gente falava, né, esses campeonatos sul-americanos, os times brasileiros se sobressaem muito mais do que os times daqui da região da América do Sul, né? Eu acompanhei o de 2016, então até tinha time da Bolívia lá que o mais alto tinha 1,60 m. Para jogar vôlei, como é que joga vôlei com... É Piteco e Jefinho, né? Pois é. E os 2 ponteiros, não era o líbero, não. O líbero tinha 1,30 m. Então, o levantador 1,20 m. Então, era difícil, né? Perder para esses times, mas acontece, né? O São José levou a pior aí contra o Ciudad Vôlei, campeão da Argentina, lógico, com todos os méritos, mas a Superliga, acredito eu, que seja muito mais forte do que o Campeonato Argentino. Sem dúvida alguma. Tomou um atropelo aí o time argentino, o Cruzeiro passou o trator. Bete, Piteco, coloca pra gente então os resultados aí da disputa do 3º lugar e também a grande final. Cruzeiro 3-0 em cima do Ciudad Vôlei. Na disputa do 3º lugar, São José Vôlei 3-1 para cima do Blumenau, tá certo? Agora, Brunão, o time do Farmacon de Vôlei São José volta suas atenções para a Superliga, onde amanhã, 9 da noite, enfrenta o Campinas no ginásio Taquaral pela 5ª rodada do retorno da Superliga Masculina de Vôlei, aquele clássico que já virou, né, nos últimos 2 anos, aí podemos considerar este São José e Campinas, o Campinas que recentemente eliminou o São José na Copa Brasil. Pois é, agora o São José volta as atenções para a Superliga, só restou a Superliga, então o São José que caiu aí, né,
sei se eles vão encarar como uma revanche, mas o São José tem que vencer aí para tentar se manter no segundo lugar e aí tentar roubar o primeiro no confronto direto contra o Cruzeiro. Agora, entre aspas, tá? Deixando bem claro, entre aspas, não tem mais desculpa. Tudo bem que o São José vem aí numa batida de 5 jogos seguidos, né? Que é desumano também para os times. Jogou a fase de classificação, tudo bem que na fase de classificação jogou 2 vezes, teve um descanso, jogou a semifinal e a final lá em Blumenau e agora já volta, amanhã já tem jogo pela Superliga, um jogo complicado contra o Campinas, ginásio do Taquaral, onde o torcedor costuma prestigiar bastante o time, já virou um clássico, tem uma rivalidade, tem que ficar atento, mas entendo que hoje o São José é mais time que a equipe do Campinas e precisa lá e voltar a vencer, até porque o Cruzeiro já abriu 6 pontos em relação ao São José. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Superliga, todo mundo já jogou 15 vezes. Cruzeiro, olha lá, 42 pontos, já tem 6 pontos de vantagem em cima do São José, que é o segundo com 36. O Bauru, o SESI Bauru já encostou também no São José, agora 5 de vantagem apenas para o São José, essa vantagem já foi muito maior. O quarto, o Guarulhos, 29, Joinville, Minas, o Araguari, Suzano, o Campinas é o 9º colocado, se fosse hoje estaria fora da fase de playoffs da Superliga. Blumenau, Monte Carmelo e América são os outros times desta fase de classificação da Superliga. Sucesso para a equipe do São José Vôlei, o Farmaconde Vôlei. Na quarta-feira a gente traz todos os detalhes desta partida. Brunão, para a gente fechar o Hora de hoje falando do Joseense, que fase o Joseense, hein? O time segue sem vencer na Série A4. No último sábado, Tigre do Vale foi até a capital no estádio Nicolau Alayon e perdeu por 1-0 para o Nacional e agora assumiu de vez a lanterna do Sulfitão 2024. O gol do Nacional saiu aos 39 do segundo tempo e foi marcado por Talisca. Vamos ver o gol, solta aí, meu caro Piteco, olha só, lateral batido, domínio, falhou a zaga, houve a bola rolada e o Talisca foi lá só para cumprimentar para o fundo das redes do Joseense. Gol marcado aos 39, é mais dolorido ainda. 1-0 para o Nacional. Joseense amarga a lanterna do Sulfitão 2024, hein, Brunão? Pois é, o Joseense que começou muito mal o campeonato, fez um pontinho contra o Audax em Osasco. A gente achou que ia começar a reagir, mas perdeu para o América e acabou perdendo agora para o Nacional. Então, vai ter que lutar contra o rebaixamento aí com todas as forças que restam ainda para o Joseense. Professor Aloysio não é mais técnico da equipe do Joseense. O presidente Café, o Manuel Monteiro Café, está em busca aí de um novo treinador para a equipe do Joseense. Não deu liga, não deu certo, não deu entrevista para nós também, não deu muito certo lá. Mas não foi praga não roguei praga para ninguém não. Não, jamais, mas não deu muito certo lá o Aloysio, com toda a sua experiência como jogador, acabou não dando certo. No pique, Piteco, coloca pra gente a classificação do Sulfitão 2024, 15 de Jaú é líder, seguido pelo São Carlense, Francana, Barretos, Osasco, Audax, Taquaritinga, Rio Branco e o Nacional entrando no G8. Virando a página, Joseense está lá embaixo, olha que fase. Vossa em América, Penapolense, União Barbarense, Jabaquara, Cabrasil, Independente de Limeira também, lá na zona da Degola, e o Joseense lanternão da Série A4. Uma pena, mas é a realidade do time do Tigre do Vale. Brunão, um grande abraço para você. Quarta-feira estaremos de volta. Quarta-feira estaremos de volta, talvez com a minha voz um pouco mais recuperada. E é isso, foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Quarta-feira promete, hein, Brunão? Vai gritar muito lá, senão aí não faz programa na sexta. Muito bem, um grande abraço, Brunão. Obrigado pela parceria de sempre. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Luizão, aquele abraço, hein? Obrigado, Luizão, sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe, a gente volta na quarta-feira para falar muito do Clássico do Vale contra São José em Taubaté pela Série A2. De minha parte, grande abraço, até lá, tchau, tchau.